Gente, eu gostaria de começar agradecendo a todas, todos que estão aqui presentes essa noite. É uma alegria imensa e eu queria dizer já assim ao final desse primeiro dia de festival que a maior alegria de poder realizar um festival é que você pode dialogar com as pessoas de quem você é fã. Você dá uma tietada básica e isso é muito incrível, tá? Eu gostaria, então, de anunciar o nosso convidado para o bate-papo de agora, que é uma pessoa de quem eu sou muito fã, e ele já fez parte da segunda edição do festival, mas ela foi remota e eu não me dei por satisfeita do bate-papo à distância. Ele completou 20 anos de carreira, em 22, é autor de Graduado em Marginalidade, Na Contramão da Narrativa Edificante, autor de projetos como Literatura e Paisagismo, Revitalizando a Quebrada. O escritor Sacolinha é o nosso convidado de agora e nós conversaremos a respeito de vida, obra, projetos e o que mais der pano para manga aqui nessa primeira noite do Fauzinho. Venha, Sacolinha! Obrigado. Boa noite, Carol. Obrigado mais uma vez pelo convite. Valeu, Juni. Tamo junto. Obrigado a toda a equipe aí do Pauzinho. Agradecer a galera da Libras aí que está nos traduzindo hoje. A gente está tão chique agora que a gente está sendo até traduzido, né? E obrigado a vocês por segunda-feira à noite, né, deixarem a audiência da TV Globo um pouco mais baixa hoje, para estar aqui hoje para ouvir a gente falar de livros, né, de literatura, vida, e muito obrigado pelo respeito com o meu trabalho, muito obrigado pelo carinho. Nós que agradecemos imensamente. Agradeço em especial a presença da Pedagogia da Mulato, que veio para cá. Obrigada. Muito obrigada, professora Rosana Ambrosio, querida coordenadora. Gente, o Fauzinho, ele é um projeto que se debruça sobre as infâncias em sua diversidade. E nós pensamos para sua execução na infância cronológica, ou seja, a infância em que as crianças de hoje estão assentadas. Pensamos na memória de infância, né, na criança que já fomos um dia, e pensamos também na projeção futura de infância, que são as crianças que ainda chegarão a este mundo. E eu vou começar aqui a nossa conversa, Sacolinha, pela sua infância. Eu sou muito fã do seu trabalho, eu já li alguns textos biográficos, alguns entrecruzamentos da sua produção, da sua vida, mas eu gostaria que, além de saber de você, que esse público que está aqui hoje também soubesse um pouco mais de você. E acho muito legal a gente começar pela sua infância. Então, eu vou te perguntar, qual foi o espaço geográfico que acolheu a sua infância? Se tem narrativas que fazem da sua infância uma infância única, que sempre tem, né? Cada infância é única. Eu queria começar com uma poesia, né? Porque a gente sabe que nós, negros, nordestinos, mulheres de periferia, a gente sempre teve uma infância muito difícil. Mas para começar de uma forma leve, eu quero recitar uma poesia minha dizendo que a minha infância foi algo muito injusto. Estão aqui presentes porque noite, quando eu era moleque, é uma alegria imensa. Eu estava o tempo todo na rua, desde já, cedo, assim, ao final 6h da manhã, minha avó me procurando na cama, no quarto, eu já na rua, olhando para o céu, atrás de pipa, correndo o tempo todo, perseguindo, né, aquela persistência. Tá. E hoje a situação é diferente na minha vida, né? Por isso que eu digo que é uma injustiça. Eu quero começar com uma poesia minha que fala da infância. É uma pessoa de quem eu sou muito fã. Quando eu era criança, vivia correndo atrás das pipas. Hoje, que sou grande, as pipas caem no meu quintal. Ele completou 20 anos de Eu vivo em 22, em uma comunidade hoje lá em Suzano, onde eu tenho um terreno que para mim era o terreno dos sonhos. Eu construí uma casa muito pequenininha e tive um terreno muito grande, uma horta, né, para plantar. E a janela da minha cozinha ela dá para a horta.
Vira e nós mexe, eu tô ali na conversaremos cozinha, a né, respeito fazendo de vida, uns bem bolados obra, ali, orgânicos e projetos, naturais, e o e que cai mais ali uma der pano pipa ali, pra né? manga aqui nessa O tempo primeira todo. noite do Faustão. Pode ser férias ou não, porque Suzano Venha tem dessa, o pessoal empina pipa direto, né? Tá caindo pipa ali, né? E aí eu fico me perguntando, será que é a minha infância me chamando, né? Porque é uma coisa injusta, né? Eu era um moleque e estava a todo momento correndo atrás dessas pipas, né? Boa noite, Carol. E quase não conseguia pegar porque Obrigado tinha uns mais uma vez marmanjos pelo convite. que pegavam na minha frente, que davam cascudo em Valeu, mim, Júlio. tomavam a Tamo pipa. junto. Obrigado a toda a equipe E hoje as aí, pipas estão ali caindo no meu quintal. Eu me pergunto, será que elas estão me chamando para viver a minha infância, né? E é engraçado e irônico porque hoje a gente tem uma molecada que, E obrigado a por, vocês. por muitas Segunda-feira questões, à várias noite, situações, inclusive a violência na rua e tudo mais, um pouco mais baixa hoje. essa molecada está empinando pipa por jogos de celulares, né? Então a que ponto a gente chegou que a molecada até o pipa está empinando pelo celular, não está indo mais para a rua para empinar pipa. Muito obrigado pelo carinho. E essa foi a minha infância, na cidade líder, em Itaquera, que fica ali na zona leste de São Paulo. Eu estudava de manhã e ficava tarde e noite na rua quando a minha avó não vinha atrás de mim. Muito obrigada. Eu até os meus 7 anos eu morava numa garagem com a minha mãe e meu padrasto. Era uma situação muito ruim, porque o meu padrasto, quando ele bebia, ele me enchia muito o saco, então ele ficava correndo atrás de mim pela casa, pelo cômodo, né? Porque a gente morava num cômodo. Era uma garagem com essas portas de aço, né? A gente morava ali na Vila Carmozina. E aí quando ele bebia, ele vivia correndo atrás de mim, me enchendo o saco. A minha mãe me prendia em casa o tempo todo, como uma forma de super proteção. Quando eu aprontava, eu apanhava de fivela de cinta. E eu né? vou começar aqui a nossa conversa. E quando eu aprontava, isso tem até uma espécie de uma autobiografia no livro Peripécias de Minha Infância, que é o meu livro infanto-juvenil, que o meu personagem, ele aprontava cedo. E ele sofria o dia todo esperando para apanhar, porque a única cinta que tinha em casa era do pai dele. O pai dele ia trabalhar de manhã, usava a cinta, quando voltava para casa, 6 horas da noite, é quando a mãe pegava a cinta e batia nesse personagem. E aí, no caso, isso aconteceu na vida real comigo, né? Aí até os 7 anos, como estava insuportável essa situação, eu vivendo com a minha mãe, meu padrasto e meus 2 irmãos menores, né? Praticamente bebês, ali num cômodo, numa garagem, na Vila Carmozina, em Itaquera. Eu, quando completei 7 anos, fui matriculado numa escola perto da casa da minha avó. E aí, por isso, a minha mãe acabou me mandando para casa da minha avó. E para mim foi o meu elixir, foi o meu momento de vingança, né? Porque a minha avó vivia numa casa com 11 pessoas. Aí chegou eu, 12 pessoas ali. Então, minha avó não tinha muito tempo para ficar me vigiando. Então era escola, rua, escola, rua. Eu tive, apesar dos pesares, eu tive uma infância muito boa, né? Que era uma infância da bolinha de gude, do carrinho de rolemã, da pipa, do esconde-esconde, né? Do pega-pega. Era uma época em que a gente podia viver na rua, apesar da perua do palhaço. Não sei se aqui vocês já tiveram esse infortúnio, né? Da perua do palhaço que roubava as crianças, né? Tem uma comunidade hoje lá em Suzano, o velho do saco, onde eu tenho um né? terreno que pra mim era E o negócio evoluiu lá em São Paulo porque teve até os ninjas, tive que eram um terreno justiceiros, uma horta, né, pra plantar. se vestiam tudo E a de minha preto e vida saíam era por aí uma matando, vizinha né, os lá pés de pra pato, né? Então, apesar de tudo isso, eu tive uma infância muito feliz e muito criativa, né? A gente não tinha dinheiro para tomar uma tubaína de saquinho, mas a gente conseguia, com a nossa criatividade, a gente conseguia tomar essa tubaína de saquinho, ou olhando o carro nos casamentos de sábado, que tinha na igreja da nossa rua, ou varrendo a calçada do nosso vizinho, fazendo um jogo do bicho para uma vizinha, e com isso a gente era criativo nesse sentido. A leitura na minha vida, ela entra a partir dos meus 18 anos, quando eu me mudo para a cidade de Suzano. Eu saio de Itaquera, junto com a minha avó, fugindo do aluguel. E aí, quando a gente chega em Suzano, não tem emprego, né? Não tem bico, não tem biscate, como a gente chamava na época, né? Então, eu resolvi continuar trabalhando em Itaquera, onde eu era cobrador de lotação.
essa molecada tá empinando Só que, tudo, diferente celular. de quando eu morava em Itaquera, né, que eu morava na mesma rua que o Pirueiro, então ele saía da casa dele, me pegava e a gente ia trabalhar. Quando eu passei a morar em Suzano, eu tinha que pegar 3 conduções para ir, 3 conduções para voltar. E a mais longa era o trem, demorava cerca de 50 minutos, de Suzano a Itaquera. Chegou um momento da minha vida, eu fiquei de 1998 até 2002 pegando esse trem, nessa rotina. Eu até os meus 7 anos. Em 2002 eu não aguentava mais pegar o trem e não ter o que fazer. Porque até essa época a gente não tinha celular, né? As pessoas não liam no trem, ou falavam de futebol, de novela, ou jogava baralho. Né? Era uma garagem com essa E aí eu porta de aço. resolvi ler para Vila passar o tempo. Carmozina. E aí, quando ele Foi então bebia, que, ele correndo depois de atrás algumas mim, semanas, eu enchendo o percebi saco, que ler era me muito mais do que um prendia passatempo, né? como uma forma de Eu superproteção. não sei se a Carol vai me perguntar isso, Quando mas eu também não sei se a gente aprontava, tem tempo eu hábil. apanhava de Se não tiver, a gente fivela vai pular cinta. para outra parte. Mas assim, o momento em que eu comecei a ler foi Quando muito eu inusitado na minha aprontava, vida e isso me tem mostrou até que ler era uma muito mais do espécie que um de uma passatempo. autografia no livro Aí eu Peripécias de Infância, deixo que é para a um Carol livro essa parte, saber se ela vai perguntar ou que não, o mas meu qualquer coisa eu vou... personagem, ele aprontava assim. E ele sofria o dia todo esperando para apanhar, porque a única cinta que tinha em casa era do pai dele. O pai dele ia trabalhar de manhã, usava a cinta quando voltava para casa, 6 horas da noite, é quando a mãe pegava a cinta e batia nesse personagem. E aí, Tudo combinado, né? aconteceu Olha só. na vida real comigo. Deu certo o nosso combinado, né? Aí até os 7 anos, como estava insuportável essa situação, Tudo que eu vou falando aqui para vocês é sempre do meu ponto de vista, do meu lugar de fala, que é um homem negro da periferia de São Paulo e que foi empoderado por Racionais MCs, e que foi empoderado por Netinho de Paula, quando ele começou a fazer o seriado Turma do Gueto, né, na TV Record, entre outros assuntos. Então essa fala aqui também é do meu lugar de fala. Eu, quando comecei a ler para passar o tempo, eu acabo percebendo que a leitura é muito mais do que um instrumento de passatempo, porque ela me provou na prática que era, de fato, um instrumento de poder. Eu saio da estação de trem em um dia em que eu tinha tirado a minha carteira de trabalho. Eu não sei se ainda hoje é assim, porque hoje com a disrupção tecnológica, tudo é muito resumido, tudo é muito no celular, é uma página e tal, mas a minha carteira de trabalho que eu tenho até hoje é um livrinho de bolso, de capa azul, com o símbolo do Ministério do Trabalho na capa, né? É bom saber que eu não sou tão velho assim. Vestiu tudo de preto e saiu por aí matando nos pés de Nesse pato. dia, eu Então, apesar de tudo isso, tinha eu ido tive uma trabalhar infância muito feliz, normalmente, só que com um criativa. detalhe. Eu ia A gente não tinha dinheiro de pra casa tomar até a um banho estação de saquinho, trem, mas eu a ia de gente bicicleta. conseguia, com a nossa porque como eu disse para vocês, eu morava numa família de 11 pessoas, né, comigo 12, e muitos dos meus familiares não tinham emprego lá na cidade. Eu era um dos únicos que ajudava a sustentar a família, então eu tinha que fazer de tudo para economizar dinheiro e conseguir ajudar no sustento dessa família. Eu ganhava R$15 por dia como cobrador de lotação. Se eu fosse pagar 3 conduções para ir, 3 conduções para voltar, eu iria pagar para trabalhar. Então, uma das coisas que eu fazia era ir de bicicleta até a estação de trem. Eu acordava às 3 horas da manhã, tomava um banho rápido, tomava um cafezinho ralo, que era a única coisa que tinha para eu não sair de estômago vazio, e saía pedalando até a estação de trem, onde lá eu deixava minha bicicleta presa num poste. Nesse dia eu tive que deixar a bicicleta em casa porque choveu justo no horário que eu fui sair de casa. Aí eu peguei um ônibus, fui até a estação e fui trabalhar normalmente. Meu patrão me liberou mais cedo nesse dia porque eu precisava entregar para ele a minha carteira de trabalho, que ele, a partir daquele momento, era obrigado a me registrar, né? Eu seria um cobrador de lotação registrado. Aí eu fui até o Poupa Tempo, que fica ali em Itaquera, tirei o meu documento, né, essa carteira de trabalho, já saí com ela naquele dia, mas o meu RG ficou retido, porque ele já estava velho, precisava fazer uma segunda via. Eu embarco no trem e de repente me bateu um desespero ali, uma vontade de fazer alguma coisa para passar o tempo, né? Como eu disse, eram 50 minutos até a estação de Suzano. Eu então lembro da carteira de trabalho e eu começo a ler, curioso para saber o que dizia, né? Quais seriam os meus direitos dali para frente como trabalhador registrado em carteira. Então comecei a ler curioso e com a intenção de passar o tempo até Suzano. Dali a pouco, como num passe de mágica,
fileira. o trem já estava estacionando em Suzano. Aí E eu desembarquei pensando, caramba, esse negócio de ler é da hora, né? Muito louco, porque passa o tempo. Eu comecei a ler e me teletransportei para Suzano. Falei, ah, que legal. Só que se dependesse só disso, talvez eu não estaria aqui hoje. Talvez eu não teria de fato me iniciado na leitura. Aconteceu um episódio, 15 minutos depois, que me trouxe aqui hoje. Que foi um episódio com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu saí da estação, tinha esquecido que eu não tinha ido de bicicleta, fui até o poste onde aprendi a minha bicicleta. Por um momento eu achei que eu tinha sido roubado, mas eu lembrei que por conta da chuva eu não tinha ido de bicicleta. Aí eu pensei, eu vou na caminhada, o tempo está firme, né? 4, 5 horas da tarde, eu vou economizar esse dinheiro, pelo menos do ônibus. Fui caminhando. Quando eu estava quase para subir o morro onde eu moro, que é um bairro chamado Jardim Revista, ele fica numa parte alta de Suzano, no pé desse morro passa o rio Tietê. Quando eu estava passando em cima da ponte do rio Tietê, eu escutei um carro derrapando atrás de mim. Eu olho para trás, era uma viatura da Polícia Militar. Aí, de imediato, eu lembrei que eu estava sem o meu RG e que quando os meus amigos eram abordados pela polícia e estavam sem esse documento, eles eram levados para a delegacia. Muitos deles não voltavam, ou quando voltavam, voltavam mancando, com o olho roxo. Era uma época em que a gente não tinha celular para filmar o abuso de autoridade. Era uma época onde não existia câmeras, né, pelas casas. Então eu pensei, agora vai ser a minha vez. Porque eu sou RG, o policial não vai querer saber da história que ficou lá no Poupatempo. Aí um policial desceu apontando a arma, mão para a cabeça, tá vindo da onde? Tá fazendo o que aqui essa hora? E eu com as mãos na cabeça, respondendo a pergunta dele, pensando, meu Deus, e agora, e agora? Não consegui nem falar para minha avó, ela nem sabe que eu vou ser levado para a delegacia. Aí quando o policial falou assim, documento, cadê o documento? Quando eu estou nas escolas, eu costumo dizer que esse, para mim, foi um momento de estalo, né? E eu digo para a molecada da escola que o estalo é como se fosse aquele momento do desenho animado em que o personagem tem uma ideia e aparece uma lâmpada aqui em cima da cabeça dele simbolizando a ideia. E o estalo é uma ideia, o estalo é uma lâmpada, né? Quem lê se ilumina, quem lê tem estalo. Quando ele perguntou do documento, esse estalo me lembrou que quando eu estava lendo a carteira de trabalho no trem, havia um artigo que dizia que a carteira de trabalho é um documento e como documento substitui o RG em qualquer situação. Eu pensei, é isso. Peguei na mochila a carteira de trabalho e apresentei para o policial. Num primeiro momento ele não aceitou, né? Ele falou que não era patrão, que ele não estava registrando e contratando ninguém para receber a carteira de trabalho e que ele queria o documento. Nisso eu percebi que ele não tinha informação que eu tinha. Aí eu digo para a molecada assim, sabe o peito de pombo, né? Que eu estava ali meio que humilde, né? Meio triste ali e tal. Quando o policial demonstra que não tem informação que eu tinha, ó, meu peito, ó. Eu me senti o poderoso. Opa, eu tenho uma informação que ele não tem. Ele não sabe. Aí eu todo empolgado falei, não, mas está escrito aí, ela serve como um documento, né? Ela serve para substituir o RG, o senhor não sabia? A gente espera, né? Tem aquele momento que você fala assim, putz, vai vir alguma coisa aí, né? E por incrível que pareça, não veio. E eu prefiro acreditar, porque muito do que eu estou falando aqui, eu só tive uma percepção depois, né, desse momento. Mas eu prefiro acreditar que naquele momento ele percebeu que ele estava falando com alguém que tinha uma informação, que não era um adolescente qualquer, né? E aí ele pegou a carteira de trabalho, folheou, olhou a foto, olhou para mim, aí fez uma piada, porque não tinha registro nenhum, era uma carteira novinha, né? E aí foi até o rádio da viatura, enquanto isso o outro policial veio até mim e ficou me revistando. Eu, com as mãos na cabeça, ouvi a seguinte conversa. Olha, eu estou aqui com um suspeito. Como eu disse para vocês, eu estou falando do meu lugar de fala, né? Homem negro de periferia. Eu estou aqui com um suspeito e ele está sem o RG, me apresentou a carteira de trabalho. Consegue puxar a capivara do cidadão ou eu levo para a delegacia? Aí a voz do outro lado falou o seguinte, não, me passa aí o número da ficha, o número da carteira de trabalho, que eu vou puxar a ficha do cidadão. Puxaram a minha ficha, viram que eu não devia nada para a justiça. O policial veio até mim, falou.
e me liberou. Me entregou a carteira de trabalho e me liberou. E eu fui subindo para o Jardim Revista e pensando comigo, falei, esse negócio de ler é da hora. Eu não vou mais parar de ler, porque, primeiro, passei o tempo no trem, né? Segundo, eu adquiri informação que me salvou de ser levado. Falei, e se eu ler todos os dias, todas as horas? O que a leitura não vai fazer na minha vida? E por conta desse episódio, por conta desse momento, por conta dessas percepções, eu estou aqui hoje para contar essa história para vocês, né? É um menino negro que nasceu de uma mulher de 16 anos de idade, que não sabia por onde o filho ia sair e que mal sabia como ficou grávida. Hoje eu estou aqui com 10 livros publicados, né? Nesse exato momento em que eu estou falando com vocês, eu estou sendo lido em outros países também. E eu me orgulho muito de quem eu me tornei, de quem eu sou. E eu devo isso a várias pessoas, várias instituições e várias entidades. Costumo citar sempre Carolina Maria de Jesus, porque foi a partir dela que eu resolvi me transformar em escritor. Costumo citar minha mãe, minha avó, e eu costumo citar uma entidade que é a leitura, né? Sem a leitura eu não estaria aqui hoje, e é isso que eu costumo espalhar por aí, né? Eu costumo mostrar para a molecada e para os adultos que ler é da hora, que ler empodera, que ler faz você se evoluir, né? E eu digo para eles o tempo todo que eu não paro de ler. Tem uma frase minha que está no livro Dente de Leão, A Sustentável Leveza de Ser, que é um livro de crônicas, que diz o seguinte: gosto de colher, mas para não ficar ansiando a colheita, me ocupo em plantar. Eu leio todos os dias, porque se em 2002, quando eu fui abordado pela polícia, aquele momento da leitura era um momento de plantio, eu já colhi aquele plantio. O que eu vou colher amanhã se eu não estiver lendo hoje? E foi esse o meu encontro com a leitura. Muito bom. Estava doida para te ouvir contar. Eu vou aproveitar, então, eu vou dar um gancho e eu vou te perguntar. Conta, então, pra gente da travessia de leitor a autor. Como é que a gente chega no Sacolinha escritor? Poxa, legal. Eu citei Carolina aqui, achando que eu nem teria tempo para falar dela, mas esse é o momento, né? Carolina Maria de Jesus, autora, entre outros livros, de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. O que eu acho uma grande injustiça, ela ser conhecida somente por esse livro, porque ela teve outros livros fabulosos. Inclusive, eu queria indicar para você... Eu vou deixar para o final, né? Porque eu não posso adiantar também, né? Pode deixar isso para o final, mas a gente pode dizer que a Carolina Maria de Jesus esteve e ainda está no SESC, exposta, tá? Aqui em São José do Rio Preto, e muitos e muitas de nós passamos pela exposição, vida e obra, então pode falar dela. Perfeito. Eu queria aproveitar e fazer uma indicação de um livro dela, chamado Pedaços da Fome. Algumas edições chamam-se somente Fome, que é um romance totalmente ficcional, né? Então, o Diário de uma Favelada é a realidade, é o diário daquela mulher negra da favela do Canindé. E a Carolina, o tempo todo, ela brigava com o Audálio Dantas, o seu descobridor, né? Porque o Audálio Dantas queria que ela escrevesse diário, porque foi o que lançou ela, foi diário, né? Então, escreve diário. Ela não queria mais escrever diário. Ela queria escrever poesia, ela queria escrever ficção. E para a gente corrigir essa injustiça, só lendo Pedaços da Fome, que é um romance da Carolina, um romance ficção muito lindo e que não deixa a desejar nada a Clarice Lispector. Inclusive, se Carolina estivesse viva ou tivesse tido mais tempo de produzir ficção, ela seria reconhecida como uma das grandes romancistas, né, não só do Brasil, mas do mundo também. Com certeza ela estaria na lista dos 100 melhores romancistas da literatura universal. Então, fazendo justiça a Carol aí. Eu chamo Carol porque eu sou íntimo, né, de Carolina Maria de Jesus. Quando eu comecei a ler em 2002, eu comecei pela carteira de trabalho, depois eu comecei a ler roubando, quer dizer, roubando não, né? Eu desviava livros do meu tio, porque uma vez eu estava no Jô, em 2006, e aí o Jô, conhecendo um pouco da minha história, ele perguntou assim, como que era essa história de você roubar os livros do seu tio, né? Aí eu corrigi, eu falei, roubar não.
Porque no Brasil ninguém rouba, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, na época ainda não era tão conhecido assim, porque ele não tinha sido descoberto, mas acho que vocês já ouviram falar do bandido Eduardo Cunha, né? O bandido Eduardo Cunha, que se fosse para se cumprir o que dizem, que bandido bom é bandido morto, Eduardo Cunha era para estar morto, né? Mas o bandido Eduardo Cunha, quando foi provado que ele roubou o dinheiro da Petrobras, a Folha de São Paulo lançou uma matéria assim, ó, Eduardo Cunha utilizava dinheiro da Petrobras para irrigar a sua conta bancária no exterior. Mas na época do Jô ainda não tinha saído isso daí, né? Na época do Jô era só assim, fulano de tal desviou milhões da educação, né? Não sei o que lá, desviou. Então, se ninguém rouba no Brasil, eu nunca roubei os livros do meu tio, eu desviei, né? Porque eu comecei lendo depois Oi? Assim, eu utilizava os livros do meu tio para irrigar os meus conhecimentos, tá ligado? Beijinho no ombro, sabe? Porque, assim, depois da carteira de trabalho, era muito difícil eu conseguir pegar livros na biblioteca. Era mais fácil eu conseguir comprar um pino de cocaína na esquina da rua de casa, ou comprar uma arma de numeração raspada, do que conseguir um livro. Hoje está muito fácil. Hoje eu digo para o molecado, falo, meu, tá tão fácil, você vai na biblioteca, você pega o livro, faz a carteirinha, às vezes sem foto, sem comprovante de endereço, às vezes de menor você faz sozinho, você vai no seu bairro, tem uma geladeiroteca, você senta no ônibus, às vezes alguém com um projeto deixou um livro lá, esquecido de forma proposital, mas na minha época, em 2002, não, eu conseguia uma arma, conseguia droga, mas não conseguia livro. E o meu tio, que hoje é padre, quando ele morava na nossa casa, ele tinha uma caixa de livros da coleção Vagalume embaixo da cama dele. E eu fui pedir o livro emprestado para ele, ele resolveu não me emprestar. Porque ele falou assim, não, os livros estão tudo novinhos, daqui a pouco eu vou ir morar num seminário da Igreja Católica e eu vou doar esses livros para a biblioteca da cidade. Então deixa os livros aí, porque você não gosta de ler. Aí eu resolvi pegar escondido os livros do meu tio, né? Eu falei, eu vou pegar os livros escondidos, né? Vou ler e vou devolver, ele nem vai perceber. Só que eu gostava tanto dos livros que eu lia, que eu não devolvia. Eu guardava debaixo do colchão na beliche onde eu dormia, né? Aí um outro tio que dividia a beliche comigo, ele dormia na parte de baixo e eu na parte de cima, teve um dia que ele me chamou e começou a me medir de cima a baixo, né? Eu vi o Daniel, né? Eu vi o Daniel falando sobre a questão de obesidade, tal, de gordo e tudo mais. Aí meu tio começou a me olhar assim. Eu falei, o que foi, tio? Aí ele falou assim, eu tô vendo se você não tá engordando. Eu falei, mas como assim engordando? Ele falou, dá uma olhada na beliche aqui, tá caindo. Daqui a pouco você vai cair em cima de mim, de tão pesado que você tá. Eu olhei aquela beliche e falei, poxa. Tava assim, né, ó. De fato eu tava engordando, né? Mas era aqui. Eu tava falando melhor. Até as abordagens policiais diminuíram. Porque os livros, né, foram me mostrando uma forma, né? Não tem aquela imagem da evolução do homem, né? Aquela imagem machista e tal, do homem, tal, né? Às vezes a gente sabe como evitar a abordagem policial, mas a gente não quer, né? Então a molecada anda assim, né? A periferia e tal, né? Nas escolas a molecada fala que abanando o peido, né? Aí meio que eu andava assim também, né? Porque a gente quer fazer parte do local onde você mora e tal. E os livros me mostravam que não é assim, né? Você vai chamar a atenção e tudo mais. Então os livros foram me melhorando, né? A minha evolução ali comecei a andar de forma mais ereta, porque eu tinha autoestima elevada a partir daquele momento. Eu já não respondia o policial, não senhor, sim senhor. Eu olhava o policial assim, né? Então foi uma espécie de evolução. Eu comecei a falar melhor. Até pegador eu virei na minha rua. Porque eu era tirado pela molecada, né? A molecada falava... Meu apelido era Mirão, né? De Ademiro, né? Eles falavam, Mirão não pega ninguém. Aí eu comecei, né? Na leitura, a leitura começou a me dar um vocabulário, eu comecei a falar melhor. Aí a situação mudou pro meu lado, né? E aí eu conto isso, assim, para sempre frisar essa ideia da importância da leitura nas nossas vidas. Porque a gente cresce e a gente é abduzido por um monte de boleto, pela criação dos filhos, pela correria do dia a dia. E às vezes esquece de fazer aquilo que nos levou até onde a gente quer hoje.
ou até onde a gente está hoje, né? Eu costumo dizer que hoje eu leio 20 páginas por dia. Pelo menos, de domingo a domingo. Aí eu queria recitar Temos uma poesia para vocês aqui, chamada Estética. Ele malhava para ela, mas não surtia efeito. Então passou a ler e descobriu que malhar a mente é também um ato de beleza. Eu fui descobrindo que a leitura era um ato de beleza, né? Eu olhava para a academia que tinha na rua de casa, né? A academia de musculação, estava ali lotada. E a biblioteca comunitária que tinha no meu bairro era sempre vazia. Então eu falava assim, eu quero malhar meu corpo, eu quero cuidar do meu corpo, mas eu não posso deixar de cuidar da mente. E até hoje eu cuido do meu corpo. Eu faço caminhada, eu faço hidroginástica, de segunda a sexta-feira. Mas a leitura eu faço de segunda a domingo, né? Pelo menos 20 páginas por dia, porque eu quero continuar colhendo, e para continuar colhendo eu tenho que continuar plantando. Então eu começo lendo, desviando os livros do meu tio, né? E essa caixa de livros que tinha embaixo da cama dele eram livros da coleção Vagalume. Eu devorei tudo. Só que esses livros ainda não tinham me levado para a escrita, só para a leitura. Eu queria ler. Aí eu comecei a ler Carandiru, Cidade de Deus, né? Que era uma literatura que fazia parte do meu dia a dia. Até que numa revista que eu lia nessa época, chamada Rap Brasil, é uma revista que não existe mais hoje, mas ela está sendo digitalizada para fazer parte do acervo histórico do rap nacional. Então, eu li nessa revista Rap Brasil uma crônica que indicava o livro Diário de uma Favelada. E o título dessa crônica era Diário de uma Favelada. E tinha uma mulher negra, desenhada pelo Alexandre de Maio, que era o editor da revista Rap Brasil, com o livro na mão e a favela de fundo, em perspectiva, né? Quando eu abri aquilo ali, já me chamou a atenção o desenho daquela mulher negra, que lembrava a minha avó, né, a dona Geralda, com o livro na mão e a favela atrás, ou seja, meu lugar de fala. E aí a crônica indicando e falando super bem do livro, eu falei, eu preciso ler esse livro. E eu descubro, né, esse livro na biblioteca lá da cidade, do centro da cidade de Suzano. Eu leio esse livro num dia, muito rápido assim, muito obsessivo. Eu comecei a ler e falei, nossa, mas não é possível, uma mulher negra, né, moradora de favela, escreveu esse livro na década de 60, foi sucesso no mundo todo, como assim? Aí eu não acreditei, porque as minhas referências não eram escritoras, escritores, né, não estavam na televisão. Quando eu vejo uma mulher negra ali como referência, parecida à minha avó, eu desconfio, eu falo, não é possível. Leio novamente, depois vou buscar, a gente não tinha internet ainda na minha quebrada, a gente não tinha celular, então eu vou buscar informações assim lá no balcão da biblioteca, pedindo mais coisas sobre a Carolina Maria de Jesus. Findando a história, em uma semana eu li e reli esse livro 4 vezes. E aí foi quando eu disse para mim, eu quero ser igual a Carolina Maria de Jesus. Eu quero escrever sobre a minha favela, sobre a minha periferia. Mas não como quem vê de fora. Eu quero escrever como quem vive. Porque 2002, 2003 era uma época em que a molecada da minha rua tinha vergonha de procurar emprego com um currículo contendo o seu endereço. A gente sempre colocava o endereço de um parente que morava num bairro melhor. Porque o finado Gil Gomes, né, o Datena, que está vivo aí hoje também, o Carlos Massa, que hoje é o Ratinho, eles faziam um jornal sangrento, onde eles falavam sempre o lado ruim da periferia. De modo que a gente que morava na periferia, a gente tinha vergonha de dizer que a gente morava na periferia. Quando eu descubro Carolina Maria de Jesus, Diário de uma Favelada, eu falo, é isso. Eu vou falar da favela, só que eu vou falar do olhar de quem vive a favela, de quem vive a periferia. E hoje eu tenho certeza que onde a Carolina está, ela tem orgulho da pessoa que eu me transformei. Qual foi a sua primeira obra publicada? Graduada em Marginalidade, foi o primeiro livro que eu publiquei. Inclusive, ele está na 3ª edição. Então, vamos começar falando do graduado em Marginalidade? Vamos falar. Esse daí está na sua mão, já estou avisando que isso vai ser meu, tá, gente? Se alguém quiser ler, eu já fico depois de mim.
Esse é um romance urbano, ainda contemporâneo. Ele foi escrito em 2004. Não é porque eu queria fazer jus a Carolina, não, viu, gente? Mas é porque era o que a situação tinha nesse momento. Eu escrevi esse livro em folhas que eu retirei do lixo, né? E aí eu vou contextualizar para vocês entenderem, que às vezes parece até que a gente está romantizando, né? Perto da minha casa tinha uma associação de moradores e teve um dia que apareceu lá o André do Rap, não o André do Rap traficante, mas o André do Rap, um dos sobreviventes do massacre do Carandiru, autor do livro junto com o Bruno Zene, André do Rap, sobrevivente do massacre do Carandiru. E o André, ele dava uma oficina de hip hop lá e um dia ele fez um show de rap, né? E ele pegou algumas folhas A3, né? Tirou xerox divulgando esse show. Só que ele fez muitas xerox. E aí terminou o show e sobraram aqueles papéis, né? Eles dobraram e jogaram no lixo. E aí um dia eu fui lá fazer uma oficina de hip hop e vi aquelas folhas lá no lixo. Eu falei, não, vou pegar isso aqui, pô. Serve para escrever do outro lado, né? Então eu peguei, cortei ao meio, então ficou como se fosse uma folha de sulfite, né? De um lado tinha lá a divulgação do show e do outro lado estava em branco. E foi nessa parte em branco que eu escrevi o romance Graduado em Marginalidade. Que em 2004 eu ainda não tinha computador, né? Mas eu tinha caneta, né? Morava numa casa de 2 cômodos, eu já tinha saído da casa da minha avó, estava morando com a minha mãe, eu era o chefe de uma família de 3 pessoas, né? Meu padrasto desapareceu, ele saiu para trabalhar um dia, desapareceu e nunca mais voltou. Aí a minha mãe foi morar em Suzano, eu saí da casa da minha avó, fui morar com a minha mãe e ali eu virei arrimo de família. Eu tinha um papel, tinha caneta, né? Tinha vontade e eu não tinha energia elétrica em casa. Então, eu escrevia muito pouco em casa e escrevia muito no trem, quando eu ia trabalhar. Então, mais da metade de Graduado em Marginalidade foi escrito no trem, em folhas que eu retirei do lixo, porque eu aproveitava a luz do trem, né? Enquanto o pessoal entrava no trem e já começava a dormir, eu aproveitava a luz para escrever esse romance aqui. Num primeiro momento, era um romance de desabafo, sabe? Porque foi uma história que eu vi de um amigo meu de infância, e que eu falei, eu preciso escrever essa história. Só que eu já tinha ali uma certa experiência de todos os livros que eu já tinha lido, né? Eu falei, não, eu não posso escrever a realidade, senão eu vou estar escrevendo a biografia de uma pessoa, eu vou escrever ficção. Então eu coloquei vários elementos fictícios, né? Desde o foco narrativo, de todos os elementos da narrativa eu ficcionei tudo, né? Peguei uma história real e ficcionei ali. E eu me senti leve quando eu coloquei essa história no papel. Publiquei esse livro em agosto de 2005, de forma independente, né? Lancei 500 exemplares, fiz o lançamento lá na cidade de Suzano, fiquei devendo metade do valor ainda para a gráfica, porque 500 exemplares custaram R$5.000, que para mim naquela época era uma fortuna, para mim que sustentava uma família, né? R$5.000 era uma fortuna, então eu paguei R$2.500, aí a gráfica me entregou os livros, e dali a 30 dias eu tinha mais R$2.500 para pagar para a gráfica. Eu fiz o lançamento de Suzano, vendi 50 exemplares, na época eu achei que era pouco, mas conforme eu fui me envolvendo com vários autores, eu descobri que, inclusive no meu primeiro lançamento, eu vendi mais do que Paulo Coelho. Foi muitos livros, né? 50 exemplares vendidos numa noite, ainda mais que tinha um monte de amigo meu que não lia, um monte de familiar meu que não lia, né? Só que esse valor das vendas foi o suficiente somente para pagar o coquetel de lançamento e as pessoas que trabalharam naquela noite, né? E dali a 28 dias eu tinha R$2.500, um boleto, né, de R$2.500 para arcar. Então eu comecei a fazer igual o Plínio Marcos, né, de quem eu sou muito fã. Eu lia Plínio Marcos e aí eu descobri que além de ele escrever e publicar os próprios livros, ele mesmo vendia os seus livros nas palestras que ele fazia. Só que como eu ainda não era conhecido e não tinha palestra para fazer, eu fui vender meus livros de mão em mão, né, no centro de São Paulo, nos pontos de ônibus, na Vila Madalena, de madrugada ali nos bares, né? Eu me orgulho em dizer que eu vendi livro na rua, mas eu não indico isso para nenhum escritor. Às vezes eu estou dando uma oficina e tem uns escritores que falam, dá uma dica e tal. Eu falo, a primeira dica, não vá vender seus livros na rua. Porque se você não tiver uma cabeça forte, uma mente
potente, cara, você vai ouvir tanta coisa que você vai desanimar, você vai desistir e não vai viver essa vida, não vai definir seus sonhos, sabe? Eu ouvi tanto não, mas tanto não, que foi uma coisa tão louca, né? Eu gosto de brincar com isso, né? Eu ouvi tanto não, mas tanto não, que a primeira vez que alguém disse sim, eu vou comprar seu livro, eu falei para a pessoa, não. Você tem que falar não para mim, sabe? Porque todo mundo dizia não para mim, né? Primeiro que era muito difícil eu conseguir abordar alguém e falar, olha, eu sou escritor, quero te oferecer meu livro, né? Quando eu conseguia abordar a pessoa, já era 50% de garantia que o livro seria vendido. Porque eu ali na rua de madrugada, com uma mochila, um livro na mão, as pessoas vindo na mesma calçada, atravessavam a rua, as pessoas no ponto de ônibus seguravam a bolsa, então quando eu conseguia chegar e falar, eu não sou uma ameaça, né, mostrar para a pessoa, olha, eu sou escritor, e depois provar para a pessoa que, olha, aquele neguinho que está ali, né, de calça larga aqui na sua frente, ele é escritor, ele escreveu esse livro, né? Aí já era 75% da venda garantida. Se fizesse a pessoa segurar o livro, folhear, era só uma questão de jogar mais umas 3 palavrinhas ali e o livro estava vendido, sabe? Mas o Graduado em Marginalidade, ele me deu essas agruras, né? Eu recebi algumas ameaças de morte também por conta do que eu escrevi no livro aqui, mas eu disse tudo isso para dizer que eu não me arrependo de nada do que eu escrevi nesse livro e não me arrependo de ter publicado. Porque apesar de eu ter outros livros que estão vendendo, estão fazendo mais sucesso que Graduado em Marginalidade, eu sou muito conhecido no Brasil e no mundo hoje por conta desse livro aqui. Da última vez que eu contei, tinha 87 teses, né, de mestrado, de faculdade, monografia e tal, sobre o meu trabalho. Dessas 87, mais da metade era só sobre Graduado em Marginalidade. Onde eu vou, as pessoas falam assim, você escreveu Graduado em Marginalidade, né? Então, assim, apesar de não ser um livro que está vendendo igual o Dente de Leão, que é o meu livro que está fazendo um sucesso estrondoso, Graduado em Marginalidade é um romance até hoje que eu sou grato, sabe? Porque até hoje as pessoas me conhecem, falam e comentam desse livro. Quando você publicou o Graduado em Marginalidade, você já era Sacolinha. Quando você migrou de Mirão para Sacolinha? Legal. Quando eu publiquei a primeira edição de Graduado em Marginalidade, eu costumo ser muito fiel aos meus ídolos, né? Então, como eu disse, Carolina Maria de Jesus, eu queria ser igual a ela, então surgiu a possibilidade de eu pegar umas folhas do lixo, né? Carolina escrevia com cadernos que ela achava no lixo e tudo mais. Quando eu falo assim, vou fazer igual o Plínio Marcos, vou vender meus livros na rua, né? De mão em mão, não foi à toa. Porque quando eu publiquei a primeira edição tinha um homem negro, sem camisa, com uma calça de capoeirista e com uma rosa vermelha nas mãos. Esse homem negro era eu, porque eu não tinha dinheiro para pagar um modelo. Então eu falei, eu vou ser o modelo, né? Aí comprei uma rosa na floricultura, troquei uma ideia com um fotógrafo amigo meu, falei assim, olha, eu estou trabalhando numa revistaria e lá vende filmes fotográficos, eu consigo pegar pela metade do preço, eu posso te pagar em filme fotográfico, né? Aí ele topou, aí ele tirou a foto, eu fui o homem, o modelo da capa, ou seja, ele é escritor, fui o modelo da capa, o vendedor, né? Quase Plínio Marcos. E nessa primeira edição, eu assinei como Ademiro Alves, entre parênteses, Sacolinha. Porque esse... som? Acho que eu desliguei sem querer aqui. Porque Sacolinha foi um apelido que eu recebi quando eu era cobrador de lotação, lá no metrô Itaquera. Porque eu fui tirar sarro, meti a besta a tirar sarro de um ambulante, né, um marreteiro que vendia salgados e pipocas no metrô, que o apelido dele era Sacolinha, porque ele nunca tinha sacolinha para dar para as pessoas que compravam na barraca dele. Né? Então ele vivia pedindo para os outros ambulantes, me presta uma sacolinha, depois eu te pago. Aí o pessoal apelidou ele de Sacolinha. Eu fui trabalhar no metrô Itaquera com 8 anos. E eu era um moleque de periferia, a gente é sarrista, né? Gosta de tirar sarro do outro. Às vezes até como uma forma de defesa, né? Tem um personagem que eu sou muito fã do Capitães da Areia, né? Do Jorge Amado, que chama-se Perna Torta, né? Ele zoava muito os outros meninos, né? Zoavam muito os meninos o tempo todo. E esse Perna Torta, ele é o reflexo dos meninos da periferia. Porque a gente estava sempre zoando o outro para não dar tempo do outro nos zoar. Né? Porque hoje em dia a gente está muito fácil de se defender, hoje em dia tem o empoderamento, né?
Mas naquela época a única forma de defesa era você agir primeiro, né? Então eu cheguei lá com 8 anos no metrô Itaquera e fui tirar sarro do Sacolinha. Eu falei, mano, que apelido estranho. Sacolinha, é verdade que seu apelido é Sacolinha? E eu tirei tanto sarro dele, mas tanto sarro, que o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Resolveram me apelidar de Sacolinha também. Eu não gostei, o apelido pegou, né? Você não gosta, o apelido pega. Aí foi passando o tempo, eu fui me acostumando, acostumei tanto que eu resolvi adotar como um pseudônimo. Só que eu ainda não estava seguro com relação a esse nome. Por isso que eu assinei a primeira edição do Graduado em Marginalidade com o meu nome de batismo, Ademiro Alves, entre parênteses, Sacolinha. Já o segundo livro, e depois segunda e terceira edição do Graduado em Marginalidade, eu assinei somente como Sacolinha, né? Só que ultimamente, assim, há alguns anos, de tanto que eu falo assim, escritor Sacolinha, acabou que o escritor também está fazendo parte do pseudônimo. Então, dificilmente as pessoas falam Sacolinha, é o escritor Sacolinha. Isso também é uma questão de justiça, né? Porque na periferia a gente sempre foi tudo, né? A gente sempre foi o neguinho, a gente sempre foi o baianinho, a gente sempre foi o viadinho, a gente sempre foi o gordinho, né? Mas a gente nunca foi o médico, a gente nunca foi o dentista, a gente nunca foi o doutor. Hoje em dia não, né? Há muito tempo, né? Você via uma pessoa negra na periferia de branco, todo de branco, a pessoa era pai de santo, era macumbeiro, menos um médico, né? A pessoa pode ser um pai de santo, pode ser um macumbeiro, mas por que não também um médico, né? Por estar de branco também. Engraçado que uma vez eu estava lá no Maranhão, eu estava na cidade de São Luís do Maranhão. O Maranhão é muito conhecido pelas religiões de matriz africana, né? Inclusive a cidade de Codó ali é o berço da Umbanda, do Candomblé. E aí eu falei esse episódio, né? Eu falei assim, por que uma pessoa negra, né, na periferia vestida de branco não pode ser um doutor, tem que ser um macumbeiro? Aí uma pessoa levantou a mão da plateia, a turma de EJA, né? Falou assim, mas aqui no Maranhão é macumbeiro mesmo. Mas aí eu resolvi adotar o escritor Sacolinha justamente por isso, né? Porque eu falo assim, pô, a gente é o baianinho, é o neguinho, é isso, a gente também é o escritor, né? A gente também é o doutor, a gente é o professor, é o pedagogo, né? É o agitador cultural, é o produtor de eventos também. Eu nem lembro mais por que eu estou falando isso. Você fez pergunta sobre pseudônimo? Eu fiz uma pergunta que nem estava no roteiro, que eu fiquei curiosa. Sim. Como é que você passou a ser Sacolinha? Então está respondido, pronto. A gente que é escritor vai falando, pelo amor. Então, falamos um pouco de Graduado em Marginalidade, sua obra de 8 meses. Gente, eu sou a primeira da fila, tá? E eu quero saber um pouquinho da sua obra Peripécias da Infância. Já que nossa temática do festival são as infâncias diversas, eu não posso deixar de passar por essa sua publicação. Bom, Peripécias de Minha Infância é um livro que está esgotado, né? A segunda edição sai esse ano, graças a Deus. Vai ser ilustrado pelo João Pinheiro, que é um dos quadrinistas da periferia que mais tem feito sucesso, inclusive junto com a esposa dele, a Sirlene Ribeiro. Eles escreveram uma HQ da Carolina Maria de Jesus, né? Uma HQ chamada Carolina, e que ganhou um Nobel de quadrinhos, né? Lá de Paris. E aí o João Pinheiro, ele que vai fazer as novas ilustrações de Peripécias de Minha Infância, e é uma segunda edição que sai esse ano, no início do segundo semestre. Então, provavelmente em julho ou agosto, a gente vai estar fazendo o lançamento da segunda edição. Sabe que eu consegui um exemplar no sebo, foi super difícil e não chegou a tempo para o festival. Ah, você foi, tentou pelo estante virtual. Foi, eu comprei um exemplar raríssimo, mas já estou de olho então agora. Perfeito. Eu ia trazer o meu exemplar para mostrar para vocês aqui, só que o João Pinheiro, que é o quadrinista, ele não tinha o livro, né? Eu falei assim, eu vou te mandar o livro, eu podia te mandar o PDF para você ler, mas eu quero que você leia o livro para você ter ideia das suas ilustrações. Então eu mandei a minha edição para ele, né? Então por isso que eu não trouxe aqui. Mas o Peripécia de Minha Infância, eu gosto muito de inovar, sabe? Eu sou aquele moleque... Eu gosto de dar atenção ao que os idosos falam, né? Eu reverencio os idosos porque a gente tem muito, mas muito que aprender com essas pessoas.
Talvez porque eu venho de uma família quilombola e os quilombolas tinham os griots, né? Que contavam histórias, que passavam conhecimento de geração a geração. Então a minha avó sempre falou uma coisa muito simples e que, conforme eu fui tendo consciência da vida, essa frase ela começou a ter um peso, né? Ela dizia mais ou menos assim: meu filho, quando você vê que você é bom numa coisa, não pense que você é bom nisso. Se especializa, né? Corre atrás e tente ser o melhor. Ela falava não com essas palavras, mas era mais ou menos isso. Então, na literatura, tem uma música, um clipe dos Racionais MCs, do Chora Agora e Ri Depois, que antes de ele começar a cantar, acho que é Vida Louca parte 1, antes de ele começar a cantar no clipe, ele fala assim, da onde surgiu esse negócio que a gente tem que ser 2 vezes melhor só porque a gente é preto, né? Quem inventou essa merda que a gente tem que ser 2 vezes melhor? E aí, baseado no que a minha avó falava e nessa fala do Mano Brown, eu procuro não ser 2 vezes melhor, mas eu procuro sempre estar sendo melhor do que eu era ontem, né? Eu gosto de competir, mas comigo mesmo. Eu procuro crescer 1%, né? Então, por isso que eu procuro ler no mínimo 20 páginas por dia, para ser melhor que o Sacolinha de ontem. Então, eu estou sempre inventando um monte de coisas. Vocês devem ter recebido aí os cartões postais poéticos. Inclusive, o pessoal que chegou depois, que não recebeu, depois vocês pedem, tem cartão postal de um projeto que eu desenvolvo aqui. Acho que a gente vai falar dele daqui a pouco, que é o Literatura e Paisagismo Revitalizando a Quebrada. Eu coloco poesia em camiseta, em adesivos, em panos de prato, em pipa. Então, eu estou sempre inovando. E aí, nessa ideia de inovar, eu me provoquei uma vez, quando eu saía por aí palestrando e querendo incentivar as pessoas a lerem, né? E eu me perguntei, eu estou querendo incentivar a molecada a ler, mas eu não tenho um livro para moleque de 14, 13, 12, 11 anos. E aí? Né? Como assim você vai incentivar a molecada a ler através de Machado de Assis? Machado de Assis é legal, mas a molecada não vai entender isso agora, né? Aí eu falei, é isso, vou fazer um livro infantil. Só que eu comecei a ler, né, vários livros infantis, né, seguindo a ideia da minha avó, me especializar, né? E eu vi que não era a minha cara naquele primeiro momento, uma literatura infantil. Aí eu falei assim, mas uma literatura infanto-juvenil é possível, né? Um livro para 10, 11, 12, 13 anos. Aí surge a ideia do Peripécias de Minha Infância, que basicamente é um adolescente, morador de periferia, chamado Arthur, financeiramente pobre, mas ele é viciado em felicidade. E ser viciado em felicidade já o transforma numa pessoa rica, né? Ele é tão rico que no dia em que a molecada da rua dele começa com a moda de andar de skate, ele consegue comprar, num bazar, ele consegue comprar um skate velho sem o eixo da frente, né? Sem as rodinhas e sem o eixo. Ele pega aquele shape com aquele eixo de trás, vai até o ferro velho, compra 2 rodas de rolemã, pega um cabo de vassoura da avó dele, serra escondido e faz um eixo com rodinha de rolemã e coloca no skate. Depois a molecada começou a dar rolê de bicicleta, ele ganha uma bicicleta sem as rodas, né? Ele vai até o ferro velho, compra umas rodas velhas lá. Enfim, a felicidade dele depende da criatividade dele. A riqueza dele é a criatividade. Então surge o livro Peripécias de Minha Infância. O Arthur, ele dá muito trabalho para a avó dele. Claro, nada parecido com a realidade do Sacolinha, né? Mas ele dá muito trabalho para a avó dele. Só que esse trabalho que ele dava para a avó dele não era aquele trabalho de se envolver com drogas, de se envolver com coisas ruins. Era o trabalho de ficar na rua até mais tarde. Era o trabalho de ser chamado para casa às 7 horas da noite, tomar banho, jantar, e ao invés de dormir, ir para a rua e depois voltar com o pé preto de fogueira, com a roupa cheirando a fumaça de fogueira e dormir, para no dia seguinte ir para a escola, sem tomar banho e tal. Então, assim, essa época do Peripécias de Minha Infância é uma época que faz um contraponto a essa época atual. Eu citei para vocês aqui que a molecada hoje em dia, por vários fatores, estão empinando pipa hoje agora morreu. A molecada hoje está empinando pipa com jogos de celular, né? Mas antes dos jogos de celular, antes da popularização do celular com Android, o MV Bill, quem conhece o MV Bill, que é aquele rapper do Rio de Janeiro, ele cantava um rap que dizia assim, que a molecada estava empinando pipa pelo ventilador.
Ou seja, não podia sair de casa, tinha que ficar num condomínio fechado, né, empinando pipa pelo ventilador e tal. Mas, além disso, Peripécias de Minha Infância faz uma crítica ao celular. Foi um livro publicado e lançado em 2010, né? Aí veio depois, a gente estava na época do Orkut, depois Facebook, WhatsApp e tudo mais, a popularização. E hoje em dia a molecada não tem infância, não é só por conta da violência da rua, não é só por conta do excesso de carro que está na rua, mas a molecada está sem infância por conta do celular. A molecada hoje em dia brinca no celular, a molecada socializa, né, com o celular. Nessa nova edição de Graduada em Marginalidade, o prefácio eu falo sobre essa infância perdida por conta da disrupção tecnológica. Porque no nosso tempo, até a questão da erotização, né, entre aspas, da pornografia, até isso no nosso tempo era diferente. Hoje em dia, um moleque com o celular nas mãos, com 7 segundos, ele consegue estar num site onde ele consegue ver um monte de pouca vergonha. Mas na nossa época, quando a gente queria ver revista masculina, a molecada da minha idade, de 13, 14 anos, a gente tinha que se juntar, se organizar, ver com o padre se ia ter casamento na igreja naquele sábado. Aí a gente se organizava, igual aqueles vendedores de loja de sapato, né? Olha, agora aquele cliente é seu. Olha lá, agora é você, né? Então a gente organizava, ó, chegou o carro, agora é sua vez. Vai lá pedir para olhar. Então a gente olhava carro no final de semana, depois a gente juntava as nossas gorjetas, pagava um adulto um dinheiro a mais do que o valor da revista que custava, porque esse adulto tinha que ganhar com isso. Ele ia até a revistaria, comprava a revista e entregava na nossa mão. A gente não se divertia folheando a revista. A gente já se divertia antes, quando a gente começava a se organizar para olhar carro, né? E isso tudo se acabou com o celular. Até a puberdade da molecada de periferia hoje é diferente. A molecada hoje em dia já vê coisas absurdas. Então, assim, já é uma erotização exacerbada, né? Então, o Peripécias de Minha Infância, ele é um contraponto a toda essa infância que a gente está vivendo hoje. Até 2016, o livro esgotou em 2015. Até 2016, eu não tinha a intenção de eu mesmo correr e fazer uma segunda edição. Eu pensava, se surgir alguma editora interessada e quiser publicar, ok. Mas aí, conforme eu fui pensando sobre tudo isso, eu falei, eu preciso trabalhar uma segunda edição, né? Eu queria citar um outro livro aqui, de um autor que eu sou muito fã também, que é o Gabriel Garcia Marques, no livro em que ele chama-se 100 Anos de Solidão. Tem uma cidadezinha, nos 100 Anos de Solidão, chamada Macondo. Essa cidade é como se fosse uma tribo indígena, ela fica isolada, né? Ela não tem contato com o resto do mundo. Só que tem um cigano chamado Melquíades, que é um filho da mãe, né? Inclusive ele leva desgraça para a cidade de Macondo, porque ele é um andarilho e ele vive no mundo, mas sempre volta para Macondo, e toda vez que ele volta ele traz um invento. Então chega um momento, ele traz o espelho. As pessoas não se viam, as pessoas não sabiam o que era bonito, o que era feio. As pessoas não sabiam qual era a fisionomia dela, né? Então todo mundo olhava para o outro e achava que era igual ao outro, né? Aí ele traz o espelho, aí o pessoal começa a apontar para o outro. Olha, eu sou bonito, você é feio, olha, eu sou feio, você é bonito, né? Aí daqui a pouco ele traz o gelo. As pessoas não conheciam a água sólida, né? As pessoas não conseguiam carregar água na peneira. Mas chegou o gelo, as pessoas aprenderam que estava para carregar água na peneira. Enfim, esse cigano vai trazendo um monte de coisas. E essas coisas que ele vai trazendo leva a cidade de Macondo à desgraça. Eu digo que nós no Brasil, eu acho que dá para ouvir sem microfone, vocês estão no fundo? Acho que as pilhas estão cansadas já. Eu digo que a gente está vivendo numa imensa Macondo, né? Não o Brasil, mas o mundo. O mundo é uma imensa Macondo. E um dos inventos trazidos pelo Melquíades, aí a gente pode chamar de disrupção tecnológica de Melquíades, é o celular. O celular é um dos inventos que vieram para nos auxiliar, mas a gente não está sabendo utilizar
essa ferramenta e está nos levando à desgraça. E uma das desgraças que eu estou citando aqui é justamente a perca da infância Dessa molecada. Porque venhamos e convenhamos, um dos melhores momentos da nossa vida é a infância, né, Carol? Não tem boleto pra gente pagar, né? A gente fica reclamando de ir pra escola, né? De ter que lavar uma louça ali no dia, mas a gente nem sabe o que nos espera na vida adulta, né? De acordar cedo, de ficar triste no domingo à noite, porque vai chegar segunda-feira, né? E de quando chega sexta-feira a gente grita sextou. É uma vida muito miserável, né, gente? A gente parece presidiário, esperando a saidinha. A gente fica lá segunda, terça, preso ali na nossa vida, né? Quarta, quinta. Aí quando chega sexta-feira a gente acorda e fala, ô, saidinha! Sextou, né? Aí sexta, feliz, sábado, feliz, domingo a gente já acorda triste, né? 2, 3 horas da tarde, 4 horas. Quando chega o Faustão, a gente já está entrando em depressão, né? Ô, vida miserável da peste. Então, assim, quando a gente é moleque, a gente só fica triste no domingo por conta da escola de manhã e olha lá. Porque às vezes tem alguma coisa legal na escola, uma namoradinha, um namoradinho, né? Sei lá, na minha época era merenda, né? Pô, a gente não passava fome na minha casa, mas pô, a gente comia uns negócios legais na merenda da escola, sabe? Então, infelizmente, o Melquiades está trazendo para nossa Macondo o celular que está decepcionando a gente na nossa infância, Carol. Vou fazer uma ponte com o seu livro. Você disse que está vendendo bastante agora, incrível, que é Dente de Leão. E aí, em Dente de Leão, eu acho que você mesmo já faz essa retomada de repensar a vida adulta, né? Que você estava dizendo. Dente de Leão é um livro de crônicas e que o Sacolinha vai passando por essa questão do repensar a alimentação, repensar a saúde mental. Fala dele um pouquinho, é incrível. Como eu disse para vocês, eu sempre procuro inovar, sempre procuro fazer algumas coisas diferentes e ser fiel ao que eu sou, né? Então, eu escrevi Graduado em Marginalidade, um momento em que eu vi um amigo meu passando por um momento. Escrevi Peripécia de Minha Infância, como uma ideia de provocar a molecada a ler. Ó, tem um livro infanto-juvenil, Lê, é da hora, né? Uma infância do Pipa, da Bolinha de Gude e tal. Aí eu escrevi vários outros livros, como por exemplo Manteiga de Cacau, que é um livro que fala das crises e conflitos do universo masculino. É um momento em que eu comecei a questionar muita coisa, em que eu estava casando, a minha companheira estava grávida, depois minha primeira filha nasceu e aí eu estava chegando aos 30 anos, aí eu começou a vir várias coisas na minha cabeça que eu comecei a questionar, e aí eu escrevi um livro de contos que falam das crises e conflitos do universo masculino. Então, assim, eu estou sempre procurando ser fiel ao que eu sou e procurando refletir aquilo que eu penso, né? E aí eu sempre tive a ideia de que com 35 anos eu ia me aposentar. Eu não sou jogador de futebol, mas eu queria ter o luxo de falar, não, eu vou me aposentar com 35 anos. Mas era uma espécie de aposentadoria de tirar o pé do acelerador, que eu sempre fui ligado no 220, né? Eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo, muita coisa. Aí quando eu me envolvi na literatura, eu comecei a fazer 1 milhão de projetos. E aquilo ali, assim, eu era de domingo a domingo na rua, fazendo coisas, depois saí da lotação, fui trabalhar numa revistaria, depois da revistaria fui trabalhar numa associação de moradores do meu bairro, atendendo o pessoal de LA, né, Liberdade Assistida, da Fundação Casa. Aí depois eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura de Suzano como coordenador literário. Então, assim, sempre fazendo muita coisa. E aí eu pensei, não, com 35 anos eu quero tirar o pé do acelerador, eu quero fazer um projeto por vez. Então, assim, entre aspas, eu quero estar aposentado, né? Eu quero estar morando na minha casa própria sem ter preocupação de trabalhar bastante para pagar o aluguel, né? Eu quero ter meu carro sem ter... A gente não tinha Uber na época, né? Sem ter a preocupação de ter que ficar esperando um ônibus para ir numa palestra, de estar com a mochila pesada, indo vender livro na rua. Então, era isso, né? Que, para mim, queria dizer aposentadoria aos 35 anos. Consegui cumprir com essa meta, só que faltava algo, né? E esse algo era um livro para falar desse meu outro olhar, né? Como é que eu vi a vida com 35 anos?
Porque com 19 anos eu vi a vida no olhar de graduado em marginalidade. Eu escrevi graduado em marginalidade com 19 anos. Hoje eu estou com 39 anos. Né? Aí eu escrevi Manteiga de Cacau com o olhar de um homem chegando nos 30, casando, com uma filha para nascer. E agora com 35 anos, morando na sua casa própria, com um certo luxo que muitos ali do meu bairro não chegou ainda. Né? Como é que eu vejo a vida? Aí eu comecei a refletir sobre vários fatores, sobre várias situações. E surgiu então o livro Dente de Leão, A Sustentável Leveza de Ser, que é um livro de crônicas. Eu tinha romance, eu tinha até uma autobiografia que me foi encomendada, eu tinha livro infanto-juvenil, eu tinha livro, enfim, vários gêneros dentro da prosa, mas ainda faltava para atingir a prosa, faltava aí no livro de crônicas. Então eu falei, vou escrever um livro onde eu coloco a minha opinião. Agora acho que eu vou ser chicoteado, né? Vou ser apedrejado, né? Porque enquanto está escrevendo ficção é fácil, né? Você coloca as ideias ali, é o personagem que está pensando. Mas eu falei, não, vou escrever. E quem é esse Sacolinha dos 35 anos? Esse Sacolinha dos 35 anos é um cara negro, né? Pai de 2 meninas, casado, continua morando na periferia, que planta a sua própria comida no fundo do quintal de casa, que incentiva a leitura e que lê muito, né? Começou lendo Coleção Vagalume, depois Carandiru, Cidade de Deus, Diário de uma Favelada, né? Depois estava lendo Nietzsche, Machado de Assis, né? Clarice Lispector. Então, Dente de Leão, ele vem com esse meu olhar, mas é um olhar de leveza, porque eu cansei de dar paulada na vida. E eu cansei de criticar. Era chato eu ficar fazendo manifestação lá na frente da prefeitura, pedindo melhoria para o meu bairro. Aí eu comecei a arregaçar as mangas e comecei a fazer. Comecei a ver uns muros feios no meu bairro, assim, eu falei assim, a prefeitura não vem tirar esse lixo, eu vou inventar um projeto que vai tirar esse lixo, vai pintar esse muro e vai deixar esse muro poético. Então, ao invés de eu ficar dando paulada no prefeito, eu resolvi, de uma forma leve, parar de reclamar, né? Claro, continuo reclamando, mas eu vou fazer também. Eu cansei também de ficar falando assim, caramba, mas é foda a vida pra gente, né? A vida é complicada, a vida é injusta. Chegou um momento que eu falei, a vida é injusta mesmo. E aí, o que eu vou fazer para que a minha vida seja mais justa e a vida dos meus e dos outros também seja um pouco mais justa? Então eu falo aqui, por exemplo, em Dente de Leão, sobre como começou o projeto Literatura e Paisagismo Revitalizando a Quebrada. Talvez, se der tempo, eu leia essa crônica, respondendo a uma pergunta que, porventura, a Carol venha fazer. Pode já falar. Vamos já falar? Vamos falar ela? Vamos. Então tá, deixa eu achar aqui. O título do livro, Dente de Leão, ele faz uma referência àquela planta mesmo, né? Dente de leão, que tem uma espécie de um algodão, né? De um algodão doce na ponta que a gente assopra e os folículos vão voando, né? Tá até aqui na capa, né? O desenho do dente de leão. E esse dente de leão, ele leva esse nome porque a folha dessa planta, ela tem um formato de um dente de leão. E é uma punk, né? Uma planta alimentícia não convencional. Você pode colocar no suco, você pode colocar na salada, ela é azedinha, né? Um pouco amarga também. Então tem tudo a ver com o que eu faço em casa, né? Na minha horta, né? Na minha alimentação orgânica, na cozinha, nas comidas que eu faço. E o subtítulo, A Sustentável Leveza de Ser, é uma brincadeira com o livro do Milan Kundera. O título do Milan Kundera é A Insustentável Leveza do Ser. O meu é A Sustentável Leveza de Ser, né? Com esse outro olhar sobre a vida. Aí eu vou ler então uma das crônicas, tá? Cada crônica aqui do livro é precedida por uma foto, por uma imagem e por uma epígrafe. Essa imagem aqui, ó, é de um rapaz em cima de um ponto de ônibus da cidade de Suzano, de um bairro de periferia, onde ele está lavando o ponto de ônibus, preparando ele para fazer uma pintura. E esse homem sou eu, né, o escritor Sacolinha.
E aí, o título da crônica é Literatura e Paisagismo, Revitalizando a Quebrada, Revitalizando Vidas. E a epígrafe é: talvez meu erro foi optar pela cultura, sem estrutura, a verdade crua e nua da arte na rua. Penso, reflito, é a estria que estreou em mim? Tenho um lado empreendedor. Gosto de me concentrar em meus projetos com disciplina e respeito pelo que faço. Em maio de 2017, resolvi colocar em prática uma ideia que estava em minha gaveta de projetos. Os motivos foram vários, entre eles a necessidade de inovar. Em 2002, criei a Associação Cultural Literatura no Brasil, pioneira na elaboração de novas mídias para o incentivo à leitura. Nesse sentido, ao longo dos anos e com vários membros envolvidos, inserimos poesias em imãs de geladeiras, canetas, cartões postais e camisetas. Até CDs e vídeos de poesia nós fizemos. Então eu resolvi investir em algo mais ousado, o Literatura e Paisagismo, Revitalizando a Quebrada, que é um projeto que transforma muros abandonados em espaços de convivência e de admiração. Com cores, grafites, poesias ou trechos de livros, limpeza do espaço ao redor e o plantio de uma ou mais árvores, aquilo que antes era local de acúmulo de lixo e viveiro de pragas, acaba se tornando em lugar de dar alegria aos olhos e mentes de quem passa por ali. A proposta inicial envolvia a divulgação dos meus textos literários, a revitalização dos espaços da periferia e o incentivo à leitura. Mas quando eu coloco um projeto em prática, confesso que não tenho ideia de onde ele vai chegar. E é isso que está acontecendo. Todo o dinheiro para a realização deste projeto vem do meu bolso. Preciso de tinta para fazer o fundo, latas de sprays e às vezes pago algum ajudante. E tenho o pagamento do artista urbano, o grafiteiro, pois não peço nada de graça aos artistas. Adoro que reconheçam o meu trabalho, então valorizo o dos outros também. Vez ou outra, algum amigo doa uma lata de tinta ou dinheiro para ajudar, mas a maior parte dos custos saem do meu bolso. E não é pouco. Dependendo do tamanho do espaço a ser revitalizado, o valor total fica em torno de R$700. Isso há 3 anos, tá, gente? Agora o valor já está bem alto. E faço no mínimo 2 intervenções por mês. Ou seja, tenho um total de gastos de mais de R$1.000 mensal com este projeto. O dinheiro sai da venda dos meus livros e das minhas palestras, em que eu tiro metade para pagar as contas de casa e a outra metade para o Literatura e Paisagismo. E por que faço isso? Primeiro, como disse no início dessa crônica, sou um empreendedor. E segundo, porque eu acredito no que faço. Gosto de colher, mas para não ficar ansiando a colheita, me ocupo em plantar. Na maioria das intervenções, sempre tem alguém desconfiado. Ei, você vai sair candidato? Ou então, o que você vai ganhar com isso? Não culpo as pessoas por pensarem sempre no ganho, até porque fomos educados assim. Então respondo que financeiramente não estou ganhando. Inclusive, abro um parênteses aqui para informar que até hoje, desde que eu iniciei o projeto, há 4 meses e meio, só vendi um livro como resultado direto dessas ações. E essa crônica foi escrita em 25 de setembro de 2017. Fecho o parênteses. Aí o morador, curioso e indignado, insiste na pergunta: como assim não vai ganhar nada? E eu digo que ganho quando vejo alguém lendo o que eu escrevi. Que ganho quando a vizinha vê como o local ficou bonito e aproveita para limpar a frente da sua casa também. Com isso, o nosso bairro fica melhor e minhas filhas crescem tendo orgulho do lugar onde moram. Não consigo deixar o morador feliz com a resposta. Aí digo que ganho também quando as pessoas, estimuladas pelo que leem nos muros, vão até a minha página na internet e compram um livro meu. Só aí é que ele vai embora satisfeito. Mas eu ainda não tinha ideia do que seria um verdadeiro ganho até o dia em que eu estava revitalizando um ponto de ônibus bem pertinho da minha casa. Para recuperar aquele espaço público, precisei fazer muitas coisas, desde solicitar a autorização da prefeitura até pedir água de uma casa para lavar as paredes do ponto de ônibus.
No fim do dia da intervenção, quando o grafiteiro já havia ido embora, eu capinava sozinho o mato atrás do ponto de ônibus, brigando com pernilongos e escorpiões. Eu estava me perguntando se precisava de tudo aquilo, de todo aquele capricho, se dali a alguns dias tudo poderia estar sujo novamente. Aquele tempo em que me dedicava ali, eu poderia estar com a minha família. Será que valia a pena? Aí apareceu um senhor negro de cabelos brancos que havia passado por ali de manhã, quando eu iniciara a pintura. E em seu retorno, na parte da tarde, ele parou e ficou observando. Passei o braço na testa para limpar o suor e fiquei prestando atenção na reação dele. Neste instante, ele olhou para mim, levantou o polegar direito e disse com uma sinceridade que eu jamais presenciei: "Ó, parabéns, viu? Você está de parabéns. Ficou muito bonito e de bom gosto." Eu sorri e disse obrigado. Quando ele virou as costas, fiz um giro com o olhar naquela periferia do meu bairro. Perguntei-me outra vez: vale a pena, Sacolinha? E repeti o elogio daquele morador negro de cabelos brancos: ó, parabéns, viu? Você está de parabéns. Ficou muito bonito e de bom gosto. Meus olhos marejaram. Nunca recebi pagamento melhor. A gente pensar que muitas vezes eu já fui socorrido com cestas básicas da Associação de Moradores lá do meu bairro, e que hoje eu tenho a oportunidade não só de doar cestas básicas, mas de pagar o que fizeram por mim e pela minha família, deixando uma periferia mais bonita, sabe, mais arrumada, e não esperar nada em troca por isso, porque eu já fui pago lá atrás, porque eu já fui socorrido. E muitas vezes, quando a gente pensa só no ganho, essas coisas não chegam pra gente, sabe, da forma como tem que chegar. E eu era essa pessoa, até os meus 28, 29 anos, eu era essa pessoa que, infelizmente, foi educado dessa forma, né, de sempre pensar no ganho. E imagina, como assim você vai pintar a guia, você vai tirar o lixo, isso é trabalho da prefeitura, não faz isso e tal. E eu estou vendo o mundo de outra forma, né, dessa forma mais leve, dessa forma de entender que a vida é injusta, mas, a vida é injusta. Vamos apresentar um projeto para o PROAC e vamos fazer o pauzinho, né? Eu não vou ficar só reclamando, porque quanto mais a gente reclama, a gente clama por aquilo que a gente reclama. E o Dente de Leão, ele fala disso, né? Ele fala dessas ideias. E o livro deu tão certo, né? As pessoas começaram a me mandar mensagem. Eu recebi uma mensagem que eu postei no meu Instagram 2 vezes já de uma professora de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que disse que teve a sua vida salva pelo livro. Ela disse que ia se suicidar. E aí, quando ela leu o livro, que fazia parte de um clube de leitura lá da cidade dela, ela disse que tem coisas que a gente não explica, né, gente? Eu não vou dizer que é o meu livro, que é o que eu escrevi, mas tem coisas que a gente não explica. Ela disse que meu livro salvou a vida dela, né? E aí eu fui recebendo várias mensagens, né, nessa pegada, né, desse tipo. Dali a pouco a Prefeitura de São Paulo adota o livro para mandar para todas as escolas de São Paulo. E eu falo, quer saber de uma coisa? Eu vou criar uma trilogia nessa pegada. Então eu lancei a Trilogia da Leveza. O segundo livro já saiu ano passado, que é esse aqui. Onde Estavam Meus Olhos, ainda sobre leveza. O terceiro livro deve sair no ano que vem. Mas todos esses 3 livros vão versar sobre diversos assuntos da periferia, mas de uma forma leve e com outro olhar, né? O olhar de alguém que passou dos 35 anos, que agora está com 39 anos, né? Fala sobre empreendedorismo, né? De uma forma como quem vive o empreendedorismo na prática, que é muito fácil o cara chegar lá na internet, por exemplo, o dono da Wizard, que é o Flávio Augusto, que hoje mora nos Estados Unidos, que está milionário, e ele tem um lugar de fala dele, que é um lugar de fala diferente daquela senhora que vende hot dog numa esquina da minha cidade, falando, olha que bonita aquela senhora empreendendo, mas não é. Ela não está empreendendo
pelo romantismo, ela está empreendendo por necessidade. Se aquilo ali der certo, ela vai pensar em abrir um MEI, um CNPJ, adquirir uma nota fiscal, uma maquininha de cartão de crédito. Então, assim como eu falei, quero ser igual a Carolina de Jesus, escrever sobre a periferia, do ponto de vista de quem vive a periferia. Hoje eu tenho um lugar de fala que eu posso falar dessa senhora que vende hot dog, porque essa senhora já foi minha mãe. Hoje a minha mãe trabalha num restaurante, né, onde tem um banheiro para ela usar, onde tem uma torneira para ela lavar a mão, mas ela já trabalhou na rua, onde não tinha um banheiro para ela usar, não tinha um lugar para ela lavar a mão, né, não tinha um cafezinho para ela tomar. Então a trilogia da leveza fala de tudo isso, mas no olhar de quem vive. Então empreendedorismo, educação financeira, alimentação saudável, horta orgânica, chamando a atenção da militância, chamando a atenção da esquerda, porque é da hora a gente ir na Avenida Paulista militar por uma previdência pública, mas se a gente não lutar por uma alimentação sem veneno, a gente não vai chegar vivo para curtir essa aposentadoria pública. Então vamos lutar também por um alimento com veneno, porque infelizmente até a água que está saindo da nossa torneira está com agrotóxico hoje em dia, né? Então a trilogia da leveza também fala sobre isso, entre outros assuntos também. Parabéns, Paulinha, isso é incrível. Obrigado. Inacreditavelmente, nós só temos 5 minutos. Vou ter que trazer o sacolinho de novo para o preto, né, gente? É isso? E eu vou te pedir, então, para você fazer a indicação do seu livro e falar desse livro. Já que a gente tem 5 minutos, eu vou usar os 5 minutos e os acréscimos. Quando a Carol fala assim, eu vou precisar trazer o sacolinha novamente, eu já quero oferecer aqui um projeto ligado a Dente de Leão, né? Desde 2006 que eu circulo as escolas do estado de São Paulo, as escolas públicas, né? Incentivando a leitura, divulgando os meus livros. E aí chegou um momento em que eu fazia palestra, os alunos ficavam super felizes, os professores também, porque os alunos ficavam felizes, só que os professores não eram contemplados 100% igual aos alunos. Aí, com essa ideia de inovar, de fazer jus ao que eu sou, eu criei uma palestra específica para os professores, chamada A Sustentável Leveza de Ser, que é uma palestra que, se a gente tiver a oportunidade e eu puder voltar aqui, eu queria fazer ela aqui, onde eu faço um suco vivo enquanto eu vou falando de vários temas do livro Dente de Leão, né? Sobre alimentação saudável, sobre educação financeira. Esse suco vivo, ele não vai água e nem açúcar. A gente trabalha com a água e com o açúcar dos alimentos. E esse açúcar, esse suco, ele não perde nada para os refrigerantes, né? Para os sucos em pós, porque ele tem o doce, né? Da laranja, da maçã, ele tem a água que sai do pepino, que também sai da maçã, ele tem o gengibre, ele tem a couve, ele tem todas as propriedades, né, que a gente precisa para o nosso dia ali, num copo que a gente toma. E ele chama-se suco vivo e não suco detox, porque a gente trabalha com alimentos frescos e orgânicos, tudo colhidos ali no dia que você vai fazer o suco, por isso que ele é um alimento vivo. Você faz e você toma ele na hora, ele está vivo, né? Diferente de uma lata de sardinha que a gente compra no mercado e chega a ter validade de 7 anos, diferente de um miojo, né? Que tem também uma validade muito longa e de vivo não tem nada, e a gente não toca naquele alimento, né? A gente pega ele no plástico ali, abre e joga ali, pega o tempero pronto, abre e joga ali, e o nosso paladar, hoje em dia a gente diz, né, pelo nosso paladar, que o negócio é gostoso, o bagulho gostoso da porra é o miojo, né? Que merda, né, gente? Mas a gente precisa reeducar o nosso paladar. Eu tô vendo o pessoal da risada ali, é a turma do miojo, né, do Cup Noodles, né? E aí eu criei essa palestra assim, porque eu já cheguei a ver amigos meus, né? Eu também sou professor do Estado, eu tenho uma carga reduzida no Estado, né? Então eu cheguei a ver amigos meus saindo de uma escola, ele esquentava a comida no micro-ondas da escola, entrava no carro, ia se alimentando enquanto dirigia, parava no farol, dava uma garfada, né? Parava na lombada, dava uma garfada. Aí outra professora amiga minha falou, que garfado que é? Colherada, porque eu faço isso também, mas não dá para comer de garfo, senão cai tudo, né? Aí eu juntei o útil ao agradável, eu criei essa palestra, né? Então chama-se A Sustentável Leveza de Ser. É uma palestra enquanto eu vou fazendo o suco, eu vou falando desses temas, e no final, enquanto eu vou lendo uma crônica,
o público degusta esse suco, tá bom? E os livros que eu queria indicar são 2. Eu já falei muito de Carolina aqui. Leem Carolina, não deixem de ler Carolina. Ela sempre tem... A Carolina é igual... O Diário de uma Favelada é igual a Bíblia, tá, gente? A Bíblia, dependendo da época que você lê, sempre você vê um ensinamento importante, bacana. Eu não sei... A Bíblia é um negócio mágico, cara. Para mim, não tem como dizer que aquilo ali não tem uma entidade por trás. Porque cada momento que você lê tem uma história legal. Eu já li 3 vezes. A primeira vez foi para buscar elementos da narrativa. Contribuiu pra caramba. A segunda vez foi para um livro erótico que eu estou produzindo e que vai ser lançado esse ano. Contribuiu pra caramba, porque a Bíblia também tem erotismo. E a terceira vez é nesse exato momento que eu estou lendo também para uma questão mais religiosa também, né? Carolina é a mesma coisa, Diário de uma Favelada. Você lê esse ano, é uma coisa. Quando você lê no outro ano, você também vê outras coisas. Sempre tem ensinamentos. Mas hoje, como eu já indiquei Carolina aqui hoje no festival passado, eu queria indicar aqui 2 Josés, né? José Saramago e José Lins do Rego. O livro do José Saramago é A Caverna, onde ele reconta o mito de Platão, né? Aquele mito do cara que está lá na caverna, né? Com aquele fogo atrás dele, projetando na parede as suas sombras, e ele fica ali assistindo aquelas sombras como um espetáculo, e tem medo de sair para fora, porque aqueles barulhos, né, dos bichos, dos animais pisando nas folhas, o assustam. E o Saramago reconta esse mito, né, de uma forma totalmente diferente, onde a caverna é o shopping center. Eu queria dar spoiler, mas não vai dar tempo. Eu queria dar spoiler porque o livro é bom. E pelo spoiler vocês vão querer ler. Mas assim, o livro é muito bom mesmo. Mas a caverna é o shopping center. E chega a ter lá um momento onde eles acham uma estátua sentada, né? E aí um senhor que estava morando nesse shopping, que não era um local só de compra, mas era de moradia também. É muito louco esse shopping. Tem chuva artificial, tem sol artificial. As pessoas nem saem mais do shopping, vivem lá, né? Aí chega um momento que esse cara, esse senhor, ele resolve ir embora do shopping, né? Ele olha pro cunhado dele e fala assim, você sabe o que é isso, né? Aí o cunhado dele balança a cabeça assim. E ele fala, eu quero ir embora daqui. Aí o Saramago diz que esse senhor, ele chora. E aí ele termina com uma frase assim, ó, não existe coisa mais miserável na face da terra do que um velho a chorar. Isso me chamou bastante atenção porque eu sempre fui educado para não chorar. Você é homem, moleque. Homem não chora, né? Isso me causou uma chaga tão grande que até hoje eu não consigo chorar de fato. Quando eu choro, não sai lágrima. Parece que eu estou seco por dentro, sabe? Eu faço terapia para chorar. A primeira vez que eu cheguei lá na psicoterapeuta, eu falei para ela, eu vim aqui para chorar. Eu estou pagando você para você fazer eu chorar. Eu quero sair daqui com lágrimas, sabe? E essa frase dele, né, de que não existe coisa mais miserável na face da terra do que um velho a chorar, me impactou. Porque eu falei, eu tô seco, sabe? Me proibiram de chorar. E se isso for virar uma bola de neve e for sair só quando eu for velho, vai ser muito miserável eu sendo um velho a chorar. Então esse livro, A Caverna, gente, é louco. Quer um livro bom? A Caverna. Leia, vocês vão entender o que eu estou dizendo. E o autor desse livro é o autor de Intermitências da Morte, hein? O cara que escreveu um livro onde a morte tira férias. E pela primeira vez na vida eu falei assim, eu quero morrer um dia. Eu parei de ter medo da morte por conta desse livro do Saramago, As Intermitências da Morte. Então assim, o cara que fez eu perder o medo da morte, ele escreveu A Caverna. Leiam. E o último livro chama-se Fogo Morto, do José Lins do Rego. Eu costumo ler livros 2 vezes e assistir filmes 2 vezes, porque a primeira vez eu leio no geral, prestando atenção no geral. A segunda vez eu leio ou assisto prestando atenção nos personagens secundários, né? Então, quando eu fui ler Fogo Morto, do José Lins do Rego, a primeira vez, eu já vi um personagem secundário que já me chamou bastante atenção, que é o personagem Passarinho, que era um negro que vivia bêbado nas terras de Minas Gerais ali, e que ele tinha uma voz muito bonita, ele cantava muito bem. Mesmo as músicas tristes, as pessoas adoravam ouvir ele cantando.
esse personagem me chamou tanta atenção. Desviar, né, esse personagem e criar um personagem num outro livro meu chamado Estação Terminal, onde o meu personagem ele é secundário, né? O livro se passa ali no Terminal Itaquera, hoje o metrô Corinthians Itaquera, né? E tem um personagem chamado Ben-TV, claro, inspirado num passarinho de fogo morto. E esse personagem, ele não canta, mas ele assovia, ele é catador de latinha. E ele fica cantando, aí as pessoas apelidam ele de Ben-TV, olha o Ben-TV lá assoviando. E ele tem o poder de descobrir como é que vai ser o dia. Se o assovio dele é feliz, é porque o dia no metrô Itaquera vai ser normal, vai ser tranquilo. Se o assovio dele é triste, vai ter guerra de camelô com fiscalização, vai ter guerra de torcida que se encontrava lá no metrô Itaquera para brigar, para se matar, entre outras coisas também. Então ficam aí as minhas 2 indicações de hoje, além das várias que eu já fiz. Fogo Morto, do José Lins do Rego, é um romance lindo, maravilhoso. Fala do final, né, da morte dos engenhos, que era uma coisa que já não deveria nem existir, né, porque os engenhos só nasceram por conta dos escravos, para moer a cana-de-açúcar. E, nossa, se vocês leem, vocês vão até parar de usar açúcar na vida de vocês, né? Porque a escravidão também tem a ver com a produção de açúcar aqui no Brasil. Eu falo isso que é para vocês entenderem que às vezes a gente acha que um livro é só um livro, né? Mas a gente vai longe, a gente viaja, né? E a outra é A Caverna do José Saramago. Eu quero eu quero agradecer muito o convite para estar aqui hoje. Pena que o nosso tempo é pouco. O cara não é nada humilde, né? A gente está aqui quase 2 horas falando e fala que o tempo é pouco, né? Mas a gente queria falar muito mais, né? Eu quero primeiramente agradecer a presença de todos vocês, de estarem aqui hoje, não só deixando a novela de lado, mas a galera que saiu da faculdade para vir aqui hoje, a galera que veio por livre e espontânea vontade também. Muito obrigado por virem, por conhecerem um pouquinho do meu trabalho, por participarem desse belíssimo festival que está homenageando uma figura ímpar, né? Olívia Jacupé é uma pessoa assim que a gente tem que exaltar também, não só Carolina, mas a gente tem que exaltar os vivos também. E parabéns, Carol, parabéns, Juni, parabéns a toda a equipe. Obrigado, pessoal de Libras. Desculpa de eu falar muito rápido e atropelado aqui também. E, gente, não para mim, mas para todos vocês que eu falei aqui, uma salva de palmas, por favor, que vocês merecem. Tá fraco, galera, mais forte, é para vocês, gente. E se acaso alguém quiser ver algum livro meu, se alguém quiser adquirir alguma camiseta, tem aqui também. Quem não pegou o cartão postal ou marca a página, tem aí também, tá bom? Muito obrigado, Carol. Obrigada. 1000 vezes obrigada, tá? Sou sua fã de verdade, muito. Obrigado.